mesa, representando o chefe do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor prefeito Ailton Maestro, o excelentíssimo senhor Wilson Sócio Júnior, procurador-geral do município. Também convido à mesa o chefe do Legislativo Municipal, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Reginaldo Silva. Convido agora o delegado da 29ª Delegacia de Polícia de Rolândia, o excelentíssimo senhor delegado de Polícia, Bruno Silva Rocha. Também convido a compor a mesa o vice-presidente do Conselho de Pastores de Rolândia, sua senhoria, pastor Israel Olímpio de Andrade. Por fim, convido o presidente, pastor da Igreja Batista Independente de Rolândia, sua senhoria, pastor doutor Zaqueu Gomes de Carvalho. Gostaríamos também de fazer menção das demais autoridades presentes, vereadora e procuradora da Mulher, senhora Janaína Benelli, secretário do Desenvolvimento Econômico, senhor Horácio Negrão, os pastores presentes de várias igrejas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Cabo Neto, amigo Alex Santana. Representantes da educação, diretora e a pedagoga do CIMEI São José, a Michele Rosa Far e a Cláudia Regina e suas famílias. Cumprimentamos assim, depois de formada a mesa, todos os presentes, sejam muito bem-vindos. E nós gostaríamos agora de que, assim como as nossas autoridades aqui, todos possam se colocar em pé para que possamos juntos, em sinal de respeito ao pavilhão, entoar o hino nacional. Gigante pela própria natureza,
lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convido a todas a tomarem seus lugares. A mesa também, por gentileza. Prosseguindo com o cerimonial de abertura oficial das comemorações do Jubileu de Diamante da Igreja Batista Independente de Rolândia, convido agora a tomar a palavra e a tribuna o vice-presidente do Conselho de Pastores de Rolândia e pastor titular da Comunidade da Graça em Rolândia, Sua Senhoria, pastor Israel Olímpio de Andrade. Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Uma alegria estar junto com vocês nessa noite. Obrigado, pastor Zaqueu, pelo convite. Nós nos alegramos muito, de poder participar deste momento tão lindo e precioso, um momento assim, de muita alegria dessa linda igreja. Eu estou aqui para falar em nome do Conselho de Pastores. Sei que aqui tem vários pastores aqui, que representam o Conselho de Pastores, e nós nos alegramos muito em poder fazer parte deste momento tão especial. E quero parabenizar a Igreja Batista Independente por esse momento tão precioso, pelo Jubileu de Diamante. Que alegria, viu? Essa longevidade é realmente fruto de um trabalho lindo, de um trabalho realmente sólido, Então, meus parabéns, que Deus continue abençoando grandemente a vida dessa igreja, pastor Zaqueu e de todos os líderes e de todos os membros desta linda igreja. Eu gostaria de deixar aqui os Salmos de número 126, lá no capítulo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres, Durante esse período de 60 anos, Deus tem feito grandes coisas na Igreja Batista Independente, tem abençoado, tem prosperado, tem feito maravilhas, e esta igreja ela tem cumprido com o propósito de Deus, o propósito de evangelizar, o propósito de pregar o Evangelho, e nós que acompanhamos, temos aqui uma comunhão com o pastor Zaqueu, temos unidade, pastor? Temos caminhado juntos, nós temos visto o quanto que é levada a sério a palavra que tem sido ministrada neste ministério. Uma igreja séria, uma igreja que tem uma doutrina séria, que leva a sério o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que tem evangelizado, que tem ganhado almas para Jesus. Uma igreja que tem atendido os necessitados, como faz parte da missão, faz parte do propósito, faz parte do chamado. A Igreja Batista Independente, ela tem cuidado do pobre, ela tem cuidado do órfão e ela tem cuidado também da viúva, cumprindo assim com o propósito de Deus, cumprindo com a missão que Jesus Cristo delegou. E eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela vida do pastor Zaqueu, pela liderança desta igreja e pela membresia desta igreja. E eu quero aqui declarar, aqui nessa minha fala, sabe que a Igreja Batista Independente, ela tem sido luz
para este mundo. Ela tem sido sal para essa terra. E eu quero declarar aqui, nessa noite, que ela continuará sendo bênção para essa cidade. Quero declarar que esta igreja, né, as portas do inferno não prevalecerá contra a Igreja Batista Independente. E ela continuará avançando e sendo uma bênção para essa cidade e para essa sociedade. Que Deus abençoe grandiosamente. Parabéns, parabéns, pastor Zaqueu, parabéns a toda a liderança, a toda a membresia desta igreja, e que ela continue avançando, brilhando e sendo uma bênção para esta geração. E nesses dias de festividade, que o Senhor Todo-Poderoso esteja abençoando, prosperando e fazendo grandes coisas no meio de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado e mais uma vez, parabéns. Convido também para uma palavra de agradecimento o excelentíssimo senhor delegado de polícia, Dr. Bruno. Alô? Boa noite a todos. Pastor, queria agradecer o convite, fiquei lisonjeado por esse convite, participar desse evento e parabenizar grandemente, né, só a existência de uma instituição há tantos anos já é motivo de orgulho, né, e ela ser ampliada e fazendo o bem é muita vitória. Então, quero parabenizar e desejar que Deus continue dando esse empurrãozinho que a igreja tem, né? Além do trabalho que é feito aqui pelas mãos dos membros e do Senhor, né, na liderança atual, que continue abençoada para mais anos e séculos aí para frente. Obrigado. Também gostaríamos de fazer menção e convidar a compor a mesa a segunda sargento Gislaine, que está representando o comandante, senhor major Juarez Saldanha Machado, comandante do 15º Batalhão de Polícia. Por favor. Com ela também temos conosco Cabo Soares e Cabo Fonseca. Muito obrigado pela presença. E já que a nossa cabo chegou, a sargento, gostaríamos de, então, lhe dar a palavra também neste momento, para uma palavra de agradecimento. Boa noite a todos. É um imenso prazer participar com os senhores desse grande evento, né? E é muito gratificante estar aqui à noite com vocês, nesse culto. Então, é só agradecimento. Convido agora a fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sua Excelência, senhor vereador Reginaldo Silva. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades já nominadas. Em especial, quero cumprimentar meu amigo pastor Zaqueu. Temos uma caminhada lá atrás, desde Guarda-Mirim. A gente foi junto lá nos anos passados. Tem uma história bonita nossa aí, lá atrás, né? De conhecimento, de amizade. O que eu tenho de falar hoje é me sentindo honrado em meu nome, em nome da Câmara Municipal de Rolândia, em estar presente aqui, comemorando com vocês 60 anos. Não são 60 dias, nem 60 meses, são 60 anos. Muito poucas entidades conseguem uma longevidade, né, tão grande. E é um privilégio para nós, Rolândia, para vocês que são membros,
de fazer parte dessa bela igreja. Nós sabemos que durante todo esse tempo foram grandes desafios, né, pastor? Pregar, disseminar o evangelho, falar com corações, salvar almas. Quantos desafios não foram enfrentados? Se a gente passar um filme aqui, quantas dificuldades, desde a primeira igreja, de repente bem pequenininha, e hoje um templo maior, podendo acolher, ajudar famílias, em todos os seus os sentidos, realmente seguindo aquilo que Cristo disse e pregou, pregar o amor. Então essa bela igreja recebe em meu nome, em nome da Câmara Municipal, os nossos parabéns. Os parabéns não só por essa longevidade, mas por fazer o bem às pessoas. Eu tenho certeza que cada um que está aqui tem uma pequena história de agradecimento a essa bela igreja, que tão bem fez a cada um de vocês. Então, me sinto honrado mais uma vez e parabenizo a essa igreja, em nome do pastor Zaqueu, que se multipliquem esses 60 anos por muitas vezes. Parabéns a todos. Neste momento, o pronunciamento do excelentíssimo senhor Wilson Sócio Júnior, representando o nosso prefeito Ailton Maestro. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades aqui já constituídas, nominadas. Reginaldo Silva, nosso amigo, presidente da Câmara, pastor Zaqueu. Que privilégio estar aqui hoje, né, representando o prefeito Ailton. Dr. Bruno, né, nosso companheiro, pastor Israel, né, que nos prestigia direto lá na prefeitura, está conosco. Vocês que fazem parte da história da igreja, eu quero parabenizá-los, porque 60 anos não é qualquer igreja mesmo, como o Reginaldo já disse. E a gente pode dizer, pastor, porque eu também comungo, que a gente pode dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando a gente vê a igreja prosperando, é porque está saindo lá de fora pessoas e entrando aqui dentro para serem restauradas, para serem mudadas. E isso é muito importante, porque muda lá fora a sociedade, uma vida transformada por Jesus. E eu posso dizer hoje aqui, né, eu estou representando o prefeito, é um peso muito grande, né, a gente está aqui, mas eu como cristão e sei a importância da igreja. E eu quero deixar, pastor, um versículo no qual eu estava meditando ali e Deus trouxe ao coração, que essa igreja, ela foi plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Então a sua igreja, pastor, é um marco nessa cidade. Ela faz, ela traz para nós um alento. O Dr. Bruno está aqui, ele sabe, existem pessoas que saíram do mundo do crime, que saíram de outras coisas e estão dentro da igreja hoje e são pessoas transformadas. E pela igreja. A igreja ajuda, essa comunhão nos ajuda. Então, em nome do prefeito Ailton Maestro, em nome da Prefeitura Municipal de Rolândia, a gente parabeniza a Igreja Batista Independente pelos 60 anos. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra agora, e convido a tomar a tribuna o presidente do Conselho dos Pastores de Rolândia, presidente e pastor titular da Igreja Batista Independente e anfitrião desta solenidade, Sua Senhoria, pastor Dr. Zaqueu Gomes de Carvalho. Como presidente da Igreja Batista Independente de Rolândia e anfitrião dessa solenidade,
quero de antemão agradecer a presença das autoridades, já nominadas anteriormente, e que aqui compõem a mesa de honra. Autoridades civis, militares, religiosas, que com a sua nobre presença engrandecem ainda mais esta solenidade. Agradeço também em nome de toda a igreja, a qual represento, todas as deferências a nós destinados, nos pronunciamentos de cada autoridade no uso desta tribuna. Cremos que uma instituição, seja de qual cunho for, não completa 60 anos se não contribuir de alguma forma com a sociedade na qual está inserida. Nosso objetivo, princípio nesta cidade, é sermos bênção para a comunidade e seus representantes. Em um mundo de deturpações e ofensas de todas as ordens, desejamos ser abençoadores, propondo que sempre haverá um caminho melhor. Para tanto, embasado na visão que chamamos federalista, onde Deus age em acordo e também através de cabeças federais, é que quero neste momento, se me permitirem, dirigir uma palavra de bênção às vossas excelências, às autoridades que ora compõem a mesa que está aqui, bem como todas as demais autoridades do município, aqui presentes nesta noite. De igual modo, nos honram com suas presenças. As autoridades civis, militares, religiosas, incluo também a todos que de alguma forma exercem autoridade, sejam em empresas, instituições e nas próprias casas, com suas famílias. Para tal desejo ler apenas um versículo da Bíblia Sagrada. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 7, nos diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olhando para esse texto, nós entendemos que o cativeiro babilônico foi um amargo remédio para o povo de Judá, porque não escutaram a voz de Deus, tiveram que receber o chicote da disciplina. Foram 60 anos de amarga escravidão no exílio, corrigindo, 70 anos. Muitos dependuraram as harpas e deixaram de cantar os cânticos de Sião. Outros foram picados pelo veneno da mágoa e nutriram no coração sede de vingança. É nesse contexto que Jeremias se dirige aos exilados, ordenando-lhes a procurar a paz. Procurar a paz da cidade para onde haviam sido exilados, em vez de desejarem sua destruição. Em vez de pedir juízos condenatórios à Babilônia, eles deveriam orar por ela, uma vez que a vingança pertence a Deus. A paz que queriam para si seria alcançada à medida que a Babilônia tivesse paz. Com isso, o profeta nos ensina 3 verdades. A primeira: devemos reagir à disciplina de Deus com humildade e mansidão, e não com revolta e amargura. Segunda verdade que esse texto nos traz: precisamos ser pacificadores até na vida daqueles que nos oprimem. Terceira verdade: é nosso dever orar até mesmo pelos que nos perseguem. Caros ouvintes, encontramos a paz de Deus em nosso coração quando somos agentes da paz.
e não promotores de conflitos. A fonte de nossos maiores problemas não está fora de nós, mas em nosso próprio coração. O perdão e a oração trazem bênção para os outros e cura para nós. Deus nos confiou um ministério. Deus confiou um ministério à Igreja Batista Independente nesta cidade. O ministério da reconciliação no mundo de aguerrido, no mundo de violência. Somos agentes de Deus na maior missão de paz do mundo, pois nosso ministério é rogar a todos que se rebelaram contra Deus a se reconciliarem com Ele. É sublime o privilégio de construirmos pontes onde o pecado cavou abismos. É glorioso o trabalho de lutar pela salvação dos perdidos. É maravilhoso saber que Deus nos confiou um ministério que os anjos gostariam de fazer. Concluo esta fala dizendo: multiplicam-se os agentes do mal, crescem como cogumelos os que semeiam contendas entre os irmãos. Florescem como erva daninha os que promovem contendas e os que incitam a guerra. Nessa arena, onde muitos se apressam para derramar sangue, sangue inocente, temos os pés formosos, pois anunciamos a paz e oramos por ela. Somos agentes da paz e representamos o Deus da paz. Eu convido você a se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração, já que a missão, não somente da Igreja Batista, mas de todas as igrejas, não somente nessa cidade, não somente no estado do Paraná, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, a missão da Igreja de Jesus Cristo é promover a paz. Como rolandenses, nós vamos orar nesse momento, para que Deus nos dê paz. Com esta oração, nós estamos promovendo a paz na nossa cidade e pedindo tempos de paz. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e nós vamos falar com Deus da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. A Igreja Batista Independente está aqui nesta cidade para promover a paz, para orar pelas autoridades. Deus eterno, desejamos sempre orar por esta cidade, local em que habitamos, e rogar a Ti humildemente que a faças prosperar, pois sabemos que onde a justiça, a verdade e a misericórdia se revelam, a paz do Senhor domina, e os homens e as mulheres voltam-se para Ti. Faça de nós o Teu povo, intercessores fiéis que rogam pela paz nas cidades e trabalham por sua realização. Que Jesus Cristo, o príncipe da paz, continue reinando e governando Tua igreja e esta cidade. E faça do Teu povo agentes da paz. Deus continue a nos abençoar. Podem aplaudir a Jesus. Podem tomar os vossos lugares. Neste momento vamos desfazer a mesa de autoridades. Mas antes disso, gostaríamos de honrar a vida de vocês com uma pequena lembrança em nome da nossa igreja comemorativa aos 60 anos. Por favor, Ezequiel, pode entregar. E o pastor Zaqueu estará fazendo a entrega, os nossos fotógrafos já estão a postos. E depois gostaríamos de fazer uma foto aqui com as autoridades.
Vamos fazer agora uma foto com todas as autoridades. Aguardarmos aí, se Jesus não voltar, para os próximos 60 anos, né? Gostaríamos de agradecer às autoridades e pedir para que tomem os vossos lugares. Muito obrigada. Dando continuidade a essa cerimônia, nós gostaríamos agora de convidar a essa tribuna o pastor Ademir Adrian, pastor titular da Igreja Batista Independente Filadélfia, em Tupinambá, distrito administrativo do município de Astorga, para a explanação do plano de início do trabalho dos batistas independentes aqui nesta cidade. Boa noite a todos. Nosso cumprimento, né, a todos aqui presentes. E quero fazer menção do pastor Zaqueu Carvalho, pastor da Igreja Batista Independente desta cidade de Rolândia, juntamente com toda a membresia da igreja que, por certo, está aqui, e também outros convidados para esse cerimonial. Trago também saudações da Igreja Batista Independente de Tupinambá, que parabeniza a Igreja Batista Independente de Rolândia pelos seus 60 anos. Obrigado. Sinto-me privilegiado em poder atuar como pastor da igreja mãe desta igreja, neste tempo presente. Agradeço cordialmente ao pastor Zaqueu e à igreja pelo honroso convite para participar desta memorável cerimônia de abertura deste ensejo comemorativo. O que dizer da igreja? Nós temos muitas coisas a dizer da igreja, mas também temos aquilo que a Bíblia diz a respeito da igreja. Charles Swindoll, em seu livro Firme Seus Valores, ele falou que uma sociedade não pode viver sem algumas coisas essenciais. Uma sociedade não pode viver sem supermercados. Uma sociedade não pode viver sem bancos. Não pode viver sem muitas instituições que são importantes. Mas, principalmente, uma sociedade não pode viver sem igreja. Nós que fazemos parte da igreja, sabemos bem disso, que nós não podemos e não conseguimos viver ou imaginar a vida sem igreja. Eu não consigo imaginar a vida sem igreja. Nós não podemos imaginar uma cidade sem igreja. O que podemos dizer então da igreja? Entre tantas figuras que encontramos na Bíblia, que dão um conceito razoável para o significado da igreja, uma figura proeminente é a figura da árvore. As pessoas são atraídas a ela, não somente pelos frutos que ela oferece, mas também por causa da sombra refrescante. Algumas árvores não produzem frutos, mas elas produzem sombra. Quando uma igreja é constituída numa cidade, ela traz uma bênção sobre aquele lugar, ela traz paz sobre aquele lugar, ela traz refrigério sobre aquele lugar. E assim, eu creio, tem sido a Igreja Batista Independente na cidade de Rolândia. Tem trazido sombra, onde há um sol escaldante. E tem trazido refrigério aos corações, alívio às almas e às pessoas que passam por tantos problemas. Então, a igreja é isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a Bíblia apresentando também a igreja como uma árvore. Nós já vimos menção disso hoje aqui, que alguém citou
dizendo que somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água e podemos dar o fruto nas nossas estações próprias. Tudo que fizermos prosperará. É assim que a Bíblia nos trata como igreja e como povo de Deus. A igreja é uma organização, mas não apenas uma organização. Ela é um organismo vivo que está constantemente em crescimento. Por isso, ela está sempre em movimento e os seus membros são impulsionados por essa vitalidade. A igreja, como as árvores, naturalmente produz sementes, que serão plantados em outros campos e, por sua vez, continuarão a produzir bons frutos. A Igreja Batista Independente de Tupinambá foi plantada lá pelos anos de 1950 pelo missionário Alfredo Winderlich, vindo da Suécia, juntamente com um grupo de irmãos oriundos do Rio Grande do Sul. Com apenas 6 anos de atividade, a paixão missionária já permeava o coração da igreja, colocando-a na história da denominação como um marco de crescimento que pode ser visto no fato concreto que é a Igreja Batista Independente de Rolândia hoje. O roteiro aqui apresentado resulta de uma pesquisa de notas das atas das assembleias da Igreja de Tupinambá, desde 1950, onde encontramos os registros dos eventos que se seguem. 1º de abril de 1956, o senhor Ferdinando Slater anuncia a sua mudança de Tupinambá para Rolândia. 22 de janeiro de 1957, o senhor Ferdinando Slater é apontado oficialmente como obreiro responsável pelo trabalho em Rolândia. Em 4 de maio de 1957, o missionário Alfredo Winderlich anuncia o seu plano de mudança para a cidade de Rolândia. Nesta data também se definiu uma comissão de construção para o templo, na referida cidade, ficando eleito para tal os irmãos Rodolfo, ou melhor, Reinaldo Schmidt, Rodolfo Rasper, Henrique Stoppak e Evaldo Schultz. Nesta mesma data, a comissão resolve fazer a transferência do templo para Rolândia, projetando a construção de um novo templo em Tupinambá. Eu tive o cuidado de transcrever do mesmo modo que estava lá na ata. A ideia era de transportar, a ideia era de fazer transferência do templo. Eu sei que antigamente se fazia o translado de um templo, de uma casa, em cima de um caminhão, de um lugar para outro. Isso eu vi com os meus olhos quando menino, quando fizeram a transposição de uma pequena igreja do sítio para o distrito de Tupinambá. As pessoas ficaram admiradas, dizendo, como pode? Hoje de manhã eu passei por aqui, não tinha nada, e agora já essa construção. Assim, eles tinham em mente de trazer de Tupinambá até aqui a igreja que lá estava construída. Era uma igreja de madeira, não muito grande, e a ideia era trazer a igreja para cá completa, porque naquele tempo se fazia isso. E então, essa mesma comissão, no dia 2 de fevereiro de 1958, a comissão de construção desiste de trazer o templo e resolve construir um novo templo em Rolândia. 25 de agosto de 1958, comunica-se o início da construção do templo da Igreja Batista Independente de Rolândia, com um aporte financeiro de 30 mil cruzeiros, ofertados pelos irmãos de Tupinambá, e 15 mil cruzeiros ofertados pelos irmãos de Rolândia. Talvez alguns aqui nem saibam dizer o que é cruzeiro, né? Mas alguns de nós sabemos desse tempo. E essa foi a oferta alçada para a construção da igreja de Rolândia.
Estes apontamentos mostram apenas uma semente lançada em bom solo, que posteriormente se tornaria uma árvore frondosa com raízes e galhos que se estenderiam para toda a cidade, e com outras sementes que, por sua vez, seriam plantadas em outros campos. Como vemos na continuação da história que se segue e que ainda não acabou. A história da igreja de Rolândia está completando 60 anos, mas ela ainda vai muito longe. Ela vai até o dia que Jesus voltar. Amém? Sou grato aos irmãos por esse momento, por poder compartilhar esses relatos. Eu tive o cuidado de ler algumas atas da Igreja Batista Independente lá de Tupinambá, que é a igreja mãe da igreja aqui de Rolândia. E eu confesso a vocês que eu tenho esse material na minha casa e é um material muito rico. A igreja lá já completou agora, neste ano, está completando 73 anos. E nós louvamos a Deus por podermos também ter contribuído como igreja para que a igreja de Rolândia fosse fundada. E a igreja de Rolândia, por sua vez, participando da fundação de outras igrejas em outras cidades. E como eu disse no meu relato, são frutos que produzem sementes, que vão sendo plantados em outros e outros e outros campos. Deus os abençoe. Viva a igreja de Rolândia, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor Jesus. E quebrando um pouquinho o protocolo, né, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem, a mais nova membro da Igreja Batista Independente de Rolândia nasceu. Mariana está bem, a Núbia está bem. Estamos felizes, né? Estamos com a Núbia, estaria aqui conosco hoje, mas a Mariana quis nascer antes de 34 semanas, mas está bem, para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Este evento foi pensado e sonhado pois 60 anos não são construídos a poucas mãos, mas a muitas mãos, e sob a mais potente mão, a mão do nosso Deus, único, soberano e fiel. Pensando nisso, também desejamos honrar a vida de cada um de vocês, e em especial as nossas autoridades, que tão bem representam esta cidade. Louvamos a Deus por termos sido plantados aqui. Oramos por vocês e para que Deus use a cada um com graça e sabedoria para governar a nossa cidade. E que também, como igreja, nós possamos ser os braços que abraçam e os joelhos que edificam suas vidas e as vidas de todos os cidadãos, que muito embora nós não conheçamos a todos, mas que jamais deixam de ser conhecidas pelo nosso Deus. Nós desejamos assim, que como um só corpo, um só coração, possamos juntos viver nesta terra, semeando o amor, semeando a graça, até que um dia todos nós possamos viver no nosso novo lar. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nesse momento faremos agora uma apresentação do coral Ele Virá, para todos os presentes.
me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. Com Deus, o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, quando brilhava como cristal, tanta beleza, a ser igual ao menor do trono, existia um rio, a árvore da vida, sim, ele
cidade de luz. Para encerrarmos essa solenidade, nós gostaríamos também que vocês pudessem conosco assistir um brevíssimo comentário, ou documentário, melhor dizendo, sobre a nossa igreja, sobre a nossa história. E antes disso, já convidá-los para essa programação que será mensal, todos os domingos, às 18 horas, na nossa igreja, sede que está ali na Rua Platina 191, na Vila Oliveira. E seria para nós uma grande alegria contar com todos vocês aqui, presentes também lá na nossa igreja, todos os domingos, às 18 horas. E também às 9 horas da manhã. E nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, gostaríamos de convidar a todos os presentes, os nossos visitantes, para um café, que será também servido para a nossa comunidade e os vizinhos da nossa igreja. Então, as autoridades, seria também para nós uma honra tê-los conosco, aos pastores presentes, amigos, a toda a igreja. Desde já, em nome da igreja, nós agradecemos a presença de todos e convido a vocês a assistirem o nosso documentário.
acredito que a palavra imigração tenha muito a ver com a nossa fundação. Além do fato de Rolândia ser fundada por imigrantes, na sua maioria alemães, já na década de 30, durante a década de 40 e sobretudo na década de 50, houve grande imigração de diversos estados do país, sobretudo dos estados do sul, mas também de dentro do próprio Paraná, como foi o caso de habitantes de Tupinambá, distrito de Astorga, que vieram para Rolândia. Na década de 50 e já na década de 60, havia um grande crescimento e expansão da cultura cafeeira, foi o que possibilitou o processo de imigração e onde a população de Rolândia aumentou grandemente. Então seria natural o trabalho batista que já estava ocorrendo em Tupinambá alcançar a nossa cidade também. A Igreja Batista Independente de Rolândia, ela é fundada pelo casal de missionários Alfred Winderlich e Lisa Winderlich. Alfred, um alemão, formou-se em farmácia e trabalhou na Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial no resgate de feridos. Lisa Winderlich, uma sueca, formou-se em enfermagem em Londres e na Inglaterra. E desde o início, nós vemos o lado humano do casal, na preocupação, no cuidado, no zelo com vidas. Ambos estudam teologia no seminário de Örebro, na Suécia, e através desta missão, eles chegam ao Brasil na década de 20, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, e ali começam os trabalhos. Alfred, com a expansão das igrejas, a abertura de igrejas, e a questão teológica também, no ensino das pessoas, e Lisa Winderlich, através do orfanato Betel, que foi o primeiro orfanato batista independente, onde ali ela se torna diretora. E neste mesmo orfanato, chega uma menina chamada Marina de Oliveira. E Marina de Oliveira, anos mais tarde, acompanharia o casal Winderlich para o início dos trabalhos aqui na cidade de Rolândia. Em 56, através de irmãos do distrito de Tupinambá que mudaram para cá, começa o trabalho aqui em Rolândia, na rua Topázio. Em 57, o missionário Alfredo, juntamente com a irmã Lisa, e um pouco tempo depois, Marina de Oliveira, fixa a residência aqui e os cultos começam a ser feitos na casa do missionário. Em 59, é inaugurada o templo, situado na Rua Platina, 191, local que estamos até os dias de hoje. E no ano de 63, a igreja ela é organizada e emancipada. Logo nos primeiros anos, a gente vê um trabalho incessante destes três missionários. Marina de Oliveira tem um trabalho fundamental no ensino das crianças através do que chamamos de escola bíblica dominical, neste cuidado com o ensino com as crianças. A parte mais que eu tinha dormido, né? Sujava até dormindo na cama. Mas eu limpava eles, penteava eles, trazia esse pessoal do militar. E eu me lembro que uma vez eu passei em frente à igreja católica, o padre falou assim: olha, se todas as moças da nossa igreja fossem com essa moça aí, a nossa igreja estava cheia. Mas eu não sabia o perigo que tinha lá embaixo. Que mais eram prostitutas que moravam ali, eram bêbados que moravam ali, eram gente. Mas eu chegava ali, buscava aquelas crianças e trazia para a igreja. Mas graças a Deus, como eu estava dizendo para a irmã ali, elas queriam aprender a ler a Bíblia e cantar. Mas não sabiam ler, não aprendiam a ler. Aí eu comecei a orar com elas. Disse, o Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, né? Ensinei isso para as crianças. E orava com eles. Eles aprenderam. Eu também ensinava também. Quando vinha a escola de cá, aprender a ler as letras também e tudo. E com o tempo eles aprenderam. Aí disse, aqui aprender a ler, eu vou dar um cantor, vou dar uma Bíblia. Ah, eles se entusiasmaram, né? Aprenderam a ler.
E um belo dia a professora ensinava isso anos e anos, chegou na nossa escola dominical e perguntou: quem é a dona Maria? E sou eu. O que a senhora fez para as crianças aprenderem a ler? Eu não fiz nada. Sim, agora só aprendem a ler, aprenderam a ler. Eu escolhi a Bíblia, fez a Bíblia diz assim: quem tem nossa sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente, né? As crianças aprenderam a ler. O missionário Alfredo e a missionária Lisa faleceram ainda na década de 60. E Marina de Oliveira está viva e mora na cidade de Curitiba. E neste ano ela completará 100 anos. Uma coisa que vale notar é o estilo em que o templo foi construído. A arquitetura dele era em estilo germânico, tendo em vista que os fundadores eram alemães. O telhado, por exemplo, era um tanto quanto mais angulado. Como eles eram acostumados em lugares, ambientes de clima um pouco mais frio, onde havia mais precipitação de neve e granizo, o telhado mais angulado ele facilitava o escoamento do gelo. Outra característica do templo antigo é a construção das paredes, que eram feitas em 2 camadas de madeira. A camada externa era feita em peroba e a camada interna em pinos. As 2 camadas intercaladas, elas funcionavam como um isolante térmico e também davam um certo requinte e firmeza às paredes. Essa questão da arquitetura é interessante, já que estamos numa cidade colonizada na sua maior parte por alemães. Rolândia ela tem essa característica. Então um templo em madeira no estilo germânico chamava muita atenção na época. Aqui, este foi as nossas mensagens que enviamos aos irmãos da Igreja Batista Independente. Saudações a todos, irmãos, e forte abraço para todos os presidentes estadual, como presidente nacional, preletores que estarão lá. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o projeto Angola, é um projeto muito interessante porque a Igreja Batista Independente e os batistas, de uma forma geral, sempre prezaram muito pelo ensino bíblico. Como já dito, a irmã Marina, ela buscava as crianças nas casas para levar para as escolas bíblicas. Assim como também outros missionários, eles investiam muito, inclusive na fundação de escolas para os colonos, onde eles fixavam suas residências. No caso do Eric Johnson, por exemplo, logo no início ele começou a lecionar no quarto que ele tinha alugado e depois de alguns anos até o governo municipal e do estado já estava ajudando eles na manutenção daquela pequena escola que ele tinha fundado. Então isso faz parte do cerne, né? Faz parte do ser dos batistas. No nosso caso, dos batistas independentes. E nós, da Igreja Batista Independente de Rolândia, sentimos a necessidade de enviar estudos bíblicos para Angola, já que era um grande objetivo deles quando a Igreja Batista Novo Testamento se filiou a nós, era que nós pudéssemos contribuir desta forma, enviando conhecimento para eles. Eles tinham um grande avivamento, mas não tinham conhecimento bíblico. Então nós produzimos estudos bíblicos em vídeo e enviamos para Angola, já que Angola ela vive uma questão social
muito difícil com relação ao analfabetismo. Grande parte da sua população ainda é analfabeta. Inclusive, um grande número de professores, isso mesmo, grande número de professores também vivem no analfabetismo. Então, esses irmãos, muitos deles não têm a leitura. Então, nós produzimos os estudos bíblicos, enviamos para eles e eles têm a oportunidade de poder assistir estudos bíblicos e adquirir conhecimento bíblico. Isso faz parte da nossa missão, levar conhecimento, independente da nacionalidade, independente de que povo, de que cultura, é uma das nossas missões, levar o conhecimento. Desde os primórdios da igreja, a gente vê que uma das maiores preocupações era servir não somente a membresia, aquele que vem e deseja ser membro, a caminhar conosco, mas também se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, através de ações que nós possamos abençoar a nossa comunidade, abençoar o nosso município, seja em ações como doação de cestas básicas, o auxílio a famílias necessitadas, como também promovendo bazares beneficentes, entre outras coisas que a igreja, ao longo desses 60 anos, vem trabalhando. Nosso desejo é cumprir os propósitos que Cristo deixou para a sua igreja, para que nós, como discípulos, seguidores, venhamos cumprir, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, através do quê? Através do serviço, do amor, de estender a mão, de ajudar. Essa é a missão da igreja. E as perspectivas para o futuro seria justamente equilibrar cada propósito que o Senhor estabeleceu para a igreja e que a cada dia nós venhamos cumprir esses propósitos e que nosso desejo é que a igreja continue servindo não somente a membresia, mas servindo aos rolandenses e nos colocando à disposição para o que precisar. As pessoas podem encontrar aqui um lugar onde elas serão bem recebidas, com amor, com carinho, e ficaremos muito felizes em poder ajudar neste crescimento que o Senhor, na sua infinita sabedoria, nos concede dia a dia. E assim nós encerramos essa solenidade, gratos a Deus pelos 60 anos da nossa igreja e por você poder partilhar desse momento tão especial conosco, que se inicia hoje e termina no último domingo deste mês. Deus abençoe, que vocês possam ir em paz e até a próxima.